Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos. Tu que és santo e justo e verdadeiro, o único Deus a quem servimos. Nós somos gratos a ti, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, por ter nos escolhido no teu Filho amado e nos ter tirado do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportado, Senhor, para esse reino de amor, para o reino do amado, em quem temos redenção, salvação, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em quem nós temos a fé e a confiança e o perdão dos pecados. Nós te louvamos, te agradecemos por poder nos reunirmos como igreja, nesse aspecto da graça que o Senhor manifesta no meio da coletividade, no meio do culto público. E nós te pedimos, dá-nos entendimento, dá-nos clareza, Senhor. Dá-me clareza para expor a tua sã doutrina, a tua santa palavra, e dá clareza aos meus irmãos para que possam compreendê-la. Dá-nos iluminação pelo teu Santo Espírito, se em assuntos triviais e simples, ou mais simples da tua palavra, nós não conseguimos compreender sem a ação poderosa do teu Santo Espírito, quanto mais em assuntos tão complexos, que são tão mais elevados e tão maiores do que nós não conseguiremos, Senhor, atingir nem uma fração do entendimento deles, se o Senhor não operar em nós a iluminação pelo teu Espírito. Então ajuda-nos, clareia nossa mente, tira o véu do pecado, as trevas que o pecado causam, né, no nosso entendimento, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto, os irmãos podem acompanhar se quiserem, no livro do profeta Zacarias. E não façam como Pedro e perguntem se tem isso na Bíblia, por favor. Que eu falando a respeito do profeta Zacarias, ele perguntou, existe isso na Bíblia? Eu falei, existe. O livro do profeta Zacarias está lá no finalzinho do Antigo Testamento, no capítulo 4. No versículo 10 que diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Obviamente, Deus não possui 7 olhos, na verdade, ele não possui nenhum par de olhos, no sentido do corpo humano, é apenas uma maneira do profeta expressar, e nós conseguimos entender algumas das características e qualidades do Senhor. E o profeta, para manifestar o conhecimento de Deus, o saber de Deus, a onisciência de Deus, esse Deus onisciente, que conhece tudo plenamente, que conhece tudo de forma abrangente, que conhece tudo de forma infinita, que conhece tudo de forma perfeita, o profeta se utiliza dessa metáfora, dessa maneira de se expressar. Ele diz que os 7 olhos do Senhor estão sobre toda a terra, percorrem toda a terra. Antes de nós continuarmos falando a respeito desse atributo, da onisciência de Deus, o Deus onisciente, nós vamos esclarecer apenas para nós não deixarmos nada em branco. A primeira aula, como eu já esperava, foi meio truncada, muita informação e informações complexas. Acho que na segunda aula já foi ficando mais claro, nós fizemos uma revisão, e na semana passada o complementou as informações. Acho que a gente já pode continuar falando a respeito de cada um dos atributos, mas apenas para esclarecer as principais dúvidas que ficaram, da Rosana, por exemplo, e do Tiago, a respeito dos sentimentos que a Bíblia diz que Deus possui, ou que Deus passa a ter em determinadas circunstâncias. A Rosana citou o texto de que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, por exemplo. Ficou claro que essa é uma maneira, uma linguagem bíblica para que atribuir a Deus, uma linguagem bíblica de atribuir a Deus sentimentos que são nossos, apenas para que a gente possa compreender, sentir, mas não mudam o ser de Deus. Nem na prática isso poderia acontecer. Então, assim, se nós pudéssemos entristecer o Espírito Santo, vamos conjecturar dizendo que isso fosse possível. Se nós pudéssemos entristecer o Espírito Santo, como isso se daria na prática? Se o ser de Deus pudesse ficar triste?
Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, então, digamos que metade estivesse entristecendo a Deus e a outra metade estivesse o agradando. Como ficaria o ser de Deus nesse turbilhão de emoções, nessa confusão de emoções? Então, sempre que a Bíblia nos trouxer ou nos mostrar que Deus está tendo algum tipo de reação, de sentimento aparentemente humano ou propriamente humano, atribuir a Deus esse tipo de sentimento, esse sentimento sempre se dá no que diz respeito à relação de Deus com o homem. Nunca o ser de Deus é afetado, propriamente dito. Deus é um ser simples, como nós falamos, um Deus sem divisões, não dividido em partes, um Deus sem paixões. Então não há nada que exista fora de Deus que possa afetá-lo. Então, deu para entender, Rosana, que é uma linguagem que a Bíblia traz para que a gente compreenda que na nossa relação com Deus ele não está satisfeito, nós não respondemos positivamente aos termos da aliança, aos termos do pacto. Então, quando Deus vê que nós não respondemos positivamente a esses termos, ele se manifesta através das Escrituras, dizendo que ele não está satisfeito nessa relação. Mas o ser de Deus, propriamente, não está sendo afetado de maneira nenhuma. Ele é eternamente bem-aventurado, ele não pode se entristecer. Ele é o Deus Macários, o Deus que é sempre bem-aventurado desde a eternidade e para a eternidade. E para entrar no questionamento do Tiago a respeito da onisciência ser um atributo comunicável, você perguntou, olha, mas nós temos alguma ciência. Então, assim, o atributo de Deus é a onisciência, não é a ciência. Então, assim, nós temos algum tipo de ciência. Deus nos comunicou algum tipo de conhecimento, mas em nenhum momento, em nenhum tempo, sob nenhum aspecto, em nenhuma circunstância, Deus nos comunicou onisciência. Esses atributos oni, ou todo, completamente, Deus não nos comunicou em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nem por uma fração de segundo, Deus nos comunicou esses atributos oni. Então, em nenhum momento da nossa vida nós vamos ser oniscientes, e nós vamos ver, inclusive, que isso seria impossível, porque o Deus que é onisciente, ele precisa ter também outras características. Seguindo, então, eu quero falar daquele conhecido texto de Paulo, em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao 35, quando ele diz, ó insondável, vou ler aqui com os irmãos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E Paulo vai perguntar, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro emprestou a ele ou deu a ele para que depois pudesse ser restituído? E aí ele vai dizer, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Então, toda vez é interessante nós analisarmos isso, que as reações de Paulo às diferentes circunstâncias a respeito daquilo que ele tratava. Quando Paulo tratava a respeito da providência de Deus nesse mundo, as coisas que Deus manifestava, o seu governo providencial nesse mundo, Paulo normalmente rompia em ações de graças. Por exemplo, nós vamos encontrar em Filipenses algumas vezes Paulo falando que dava graças ao Senhor pela vida dos filipenses, no capítulo 1. Sempre que me lembro de vocês, capítulo 1, versículo 4 ou 5, logo no início do texto de Filipenses, ele diz, toda vez que eu me lembro de vocês, filipenses, eu tenho graças, eu irrompo em ações de graça e agradeço a Deus por isso. E ele também diz que agradecia pelo donativo, quando os filipenses o ajudavam no ministério e o socorriam nas suas dificuldades. Então Paulo tem a consequência desse sentimento de Paulo ao perceber o governo providencial de Deus é irromper em ações de graças. Porém, quando Paulo está tratando de assuntos que são mais elevados do que ele, quando Paulo está falando de coisas que dizem respeito aos decretos de Deus, às coisas eternas, quando Paulo fala a respeito da salvação, que é justamente o contexto dessa doxologia em que Paulo irrompe no capítulo 11 de Romanos, Paulo está acabando de tratar da justificação, da salvação pela fé, da salvação pela graça, da salvação de judeus e gentios. Ele está acabando de tratar não só da salvação, mas também da condenação. Em Romanos, no capítulo número 9, ele fala que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, e ele vai dizer que esses decretos eternos de Deus vão se desenrolando na história, e quando ele acaba o seu argumento, todas as linhas do seu argumento, Paulo
irrompe não em ações de graças, e isso é uma característica dele em toda a Escritura, ele irrompe em doxologia, ou seja, em louvor, em adoração, ele se rende, e esse é o suspiro do apóstolo Paulo no capítulo 11, no versículo 33 de Romanos, quando ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, quando nós tratarmos dos atributos de Deus, o estudo dessas coisas não pode ocasionar em nós, senão esse mesmo espanto e temor, e reverência, e meditação profunda, que nos levem a dizer como Paulo, como é grande, como está acima do meu entendimento, como é mais poderoso do que eu. Então, nem que nós estudemos 24 horas por dia, durante todos os dias da nossa vida, se nós nos dedicarmos exclusivamente a isso, ainda assim não seria suficiente, os anos da nossa vida e os dias da nossa vida não seriam suficientes para alcançar uma pequena fração do conhecimento de Deus. Uma pequena fração. Então, nós vamos hoje falar desse Deus onisciente, e muito antes até do Túlio me pedir para trazer esse assunto na EBD, é um assunto no qual eu já meditei outras vezes, e num momento muito difícil da minha vida, em que eu estava doente. Não vou contar minhas experiências pessoais, como disse Jonathan Edwards, eu compartilho da opinião dele. Ele diz que quando nós compartilhamos experiências pessoais, coisas que Deus fez conosco, ele não aconselha isso, e ele diz que normalmente nós estamos em busca de aceitação, ainda que seja de forma indireta, e ele diz ainda que a consequência de compartilhar experiências pessoais e espirituais pode ser que o irmão que ouça diga assim, poxa, mas Deus só faz na vida dele, na minha vida Deus não age assim ou assado. Então, tomando o conselho de Edwards, é um conselho que eu compartilho com a igreja, de não contar nossas experiências pessoais e espirituais, porque normalmente o nosso Adãozinho, né, como diz meu pai, meu pai diz que a gente tem um Adãozinho aqui dentro, nosso Adãozinho sempre está buscando aceitação normalmente. Então, mas foram meditações que me ajudaram e serviram de um profundo consolo. Então, não há possibilidade de nós estudarmos os atributos de Deus e não meditarmos nele. Nós lemos pouco e meditamos menos ainda, não é verdade? Nós costumamos ler pouco as Escrituras e meditamos menos ainda, porque ler não é a mesma coisa de meditar. Amém? Você lê o jornal do dia, você lê uma notícia na internet, uma página no Instagram, o grupo da igreja. Nós lemos muitas coisas e temos muitas informações, literaturas diversas, nós fazemos leitura. Agora, ler as Escrituras, e é muito importante que seja feito, nós devemos ler as Escrituras, mas nós também devemos meditar naquilo em que lemos. Amém? Obrigado. Para mim não tem inverno nem verão, eu estou sempre suando. Só acho que não vai me ajudar muito por causa do papel. Mas obrigado. Então, eu estava falando a respeito da meditação. Nós precisamos, ao ler os textos que nós vamos trazer aqui, meditar, não só ler, como nós lemos qualquer literatura, qualquer notícia ou qualquer ensino. Nós precisamos meditar profundamente, porque se Deus revelou esses aspectos do seu ser, essas qualidades que ele possui, as suas propriedades, ainda que numa pequena fração delas, nós devemos meditar. Isso deve ser um objeto da nossa meditação. E veja, irmãos, não há absolutamente nenhum assunto no mundo que deva despertar mais interesse em nós do que aquilo que Deus revelou a seu respeito. Nenhum assunto. E quão facilmente nós somos conduzidos pela nossa mente às distrações. Facilmente um jovem, um adolescente e adultos pegam o seu celular e ficam rolando a barra de vídeos ali por meia hora, uma hora ou durante boa parte do seu dia. Mas quando a mensagem dura mais 10 ou 15 minutos, o irmão que está inquieto, ainda que nós saibamos que existe um protocolo e uma liturgia que deve ser respeitada, os horários existem para serem respeitados, mas como nós ficamos inquietos com 10, 15 minutos a mais,
Uma mensagem de 40 minutos, 45, a gente olha para o relógio, quer sair, é metade de uma partida de futebol. Quem gosta de futebol como eu vai assistir uma, duas tranquilamente e não vê nenhum tempo passar. É a corrupção do pecado. São os efeitos do pecado em nós. Nós somos facilmente levados às distrações. As distrações nos conquistam muito facilmente. Mas as coisas reveladas pelo Senhor, meditar a respeito do que Deus revelou, requer um exercício de disciplina espiritual. E nós precisamos não apenas ler a respeito dos atributos de Deus, mas também meditar neles. Por que, Tiago? Nós não poderíamos nem por um segundo receber esse atributo da onisciência. Vocês vão perceber que os atributos de Deus, eles são codependentes. Eles meio que se confundem entre si. É impossível falar de um atributo de Deus sem mencionar outro. Porque nós falamos no início, lembra, na introdução, que Deus é um Deus simples. Ele não é dividido em partes. Então Deus não é composto de um pouco de justiça, 10% de amor, mais 15% de onipotência. Não. Ele é tudo que há em Deus é Deus. E isso não deve ser confundido com panteísmo, amém? Que tudo é Deus, a planta é Deus, a natureza é Deus, o homem é Deus, a lua é Deus, não é isso. Mas tudo que está no ser de Deus é Deus. Por isso que a Bíblia define, por exemplo, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E ele é 100% amor, completamente amor. Então é impossível falar de um Deus onisciente sem falar das suas outras características. Características necessárias, nas quais só é possível que ele seja onisciente porque ele possui essas outras características. Então vejamos, para Deus ser onisciente, ou para existir um ser onisciente, ele precisa ser infinito e não finito. Ele não pode ter uma data de criação, ele não pode ter nascido em determinado momento, ou ter sido gerado em determinado momento. Como Deus, assim como nada, Deus não se autocriou, Deus sempre existiu, desde sempre e para sempre, e sempre vai existir, e essa compreensão é difícil, se nós pararmos para pensar, mas Deus não tem uma data de criação e uma data de validade. Em determinado momento ele implodirá e deixará de existir. Então Deus é infinito. Para Deus ser onisciente, ele precisa ser infinito. Eu nasci em 87. Eu não posso ser infinito. Ainda que 1987 tivesse sido o primeiro ano da criação, ainda assim, eu não poderia ser infinito. Porque existe algo antes da criação. Existe o para sempre, existe a eternidade. E só pode ter todas as informações que é infinito. E também no sentido da capacidade de armazenamento. Digamos assim, nós temos um certo HD, não é verdade? Nós temos uma certa capacidade de armazenar informações. Então, para Deus ser onisciente, automaticamente é necessário que ele seja infinito, porque ele possui uma quantidade infinita de informações, uma quantidade infinita de conhecimento, de modo que ele pode conhecer e ver todas as coisas, como nós lemos em Zacarias no capítulo 4, os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. Então, ele precisa ter uma quantidade infinita de conhecimento, de modo que ele consiga perceber todas as variáveis, todas as possibilidades, todas as implicações das suas próprias escolhas que ele fez no seu decreto eterno. E só um ser infinito pode possuir tal qualidade. Nós podemos perceber também e inferir que para Deus ser onisciente, ele tem de ser onipresente, que é o atributo que nós vamos tratar semana que vem. O Luan vai trazer a aula a respeito da onipresença de Deus. Para Deus ser onisciente, ele precisa ser onipresente, porque Deus não conhece de ouvir falar. Não sei se vocês já participaram de alguma audiência, mas quando uma testemunha se senta diante de um juiz, o juiz diz assim: olha, você precisa falar a respeito daquilo que você viu, não do que você ouviu. Então não existe testemunha que ouviu alguém contar algo. Essa testemunha é descartada, ela não é uma confiável e aceita. A testemunha precisa ter visto, precisava estar presente. Tanto é que se você for participar de uma audiência trabalhista, por exemplo, preferencialmente aquela sua testemunha ela tem de ter trabalhado com você no mesmo setor. Não adiantava você trabalhar no 10º andar e ela no 2º andar. Não adianta, você não via ela trabalhando, ela estava em outro andar. Então você não pode testemunhar, você só sabe de ouvir falar. Então Deus, como diz Malaquias, é uma testemunha veloz, né? Malaquias descreve Deus como uma testemunha veloz.
Deus não conhece, não tem conhecimento de ouvir falar. Deus conhece plenamente. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus tem um conhecimento perfeito. E Deus tem um conhecimento infinito, porque infinitamente Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe porque Ele está lá. Ele sabe porque viu. Porque os 7 olhos dele percorrem a terra. Então, por que Deus conhece infinitamente, perfeitamente, de forma abrangente e ampla, desde a eternidade? Porque Ele estava lá desde a eternidade. Vê como os atributos se confundem? São codependentes? Então, como é que Deus seria onisciente se Ele não fosse onipresente? Como Ele poderia ter todo o conhecimento se Ele não estivesse vendo tudo o que acontece perfeitamente? Então, o Deus que é onisciente, Ele precisa ser infinito, Ele precisa ser onipresente, Ele precisa ser onijudicial, ou o executor da justiça, aquele que detém toda a justiça, fonte de toda a justiça. Porque, veja, Deus promete fazer a nós e a toda a terra um julgamento justo. Amém? Como fazer um julgamento justo sem ter todas as informações? Sem ter todo o conhecimento? Como fazer um julgamento justo se você não estava lá, se você não presenciou e ainda, se você não conhece de forma perfeita, infinita, abrangente, cada detalhe, cada circunstância? Jesus disse para os seus discípulos: até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Então veja, Deus tem o conhecimento a respeito de todos os fios da cabeça de todos os homens, de todas as épocas, desde Adão até hoje, até os que virão. Cada fio preto ou branco, cada fio cacheado ou liso, cada fio que caiu ou que vai nascer. Ele sabe todos os fios da nossa cabeça, e isso não é complexo para Ele. Ele tem tudo diante dele. Deus não precisa se lembrar de nada. E Deus também não precisa pesquisar nada no futuro. Olha que tamanho conhecimento. Presente, passado e futuro são tempos verbais que nós conjugamos, não Deus. Deus está além do tempo. O tempo também faz parte da criação de Deus. Então Deus, que está além do tempo, Ele vê tudo no eterno agora, no eterno hoje. Deus vive no eterno hoje. Então hoje, diante de Deus, estão todos os cabelos contados, da cabeça desde Adão até o último homem. E Ele sabe plenamente cada cabelo que crescerá, cada folha da árvore que cairá, o tempo que cada folha da árvore, de cada país, em todo o planeta Terra cairá, e cada folha que nascerá, e cada areia que está no mar, cada grão de areia, e cada gota d'água no oceano, em todos os tempos, diante dele agora. De modo que cada um dos nossos pecados, cada pensamento, cada má obra, cada inclinação imoral do coração, cada maldade que nós cometemos, ou fizemos, ou desejamos, ou pensamos, quando nós tínhamos 20 anos, quando nós tínhamos 15 anos, quando nós tínhamos 10 anos, quando nós tínhamos 5 anos, desde o nosso nascimento, cada um dos nossos pecados estão diante do conhecimento de Deus no eterno hoje. O meu pior pecado, o seu pior pecado, está diante de Deus. Deus não vai pesquisá-lo no passado. Deus não tem tempo verbal a ser conjugado. Deus vive no eterno agora. Então veja, Arthur Pink e Berkoff, também na sua teologia sistemática, Sproul, também no seu comentário a respeito dos atributos de Deus, dizem que isso deve servir em 2 aspectos: um de temor, medo, respeito e reverência diante de Deus. Mas eles dizem que esse temor, respeito e reverência se aplica primordialmente aos ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não estão em Cristo. Eu ouso discordar, porque eu acho que esse aspecto de temor, de medo, de reverência deve ser aplicado a todos nós, todos os dias da nossa vida, desde o nosso nascimento até o último dia em que nós estivermos na terra. Pense comigo. Você ousaria roubar, furtar, digamos, o celular ou a carteira de um policial fardado em serviço, com viaturas ao seu redor, se preparando para trabalhar? Hein, André? Imagina a patrulha
armada, bem armada, todos lá. E eu chegando para furtar o teu celular na frente de todo mundo me vendo. Diante do conhecimento policial. Será que eu ousaria fazer isso? Pode internar, né? É caso de incapacidade judicial, não precisa nem ser preso. Pode colocar no manicômio, não faria. Você já viu em eventos esportivos, eu que acompanho futebol, você já viu em eventos esportivos aqueles homens que no meio do estádio cheio, eventos que têm muita popularidade, que eles procuram invadir o campo para aparecer? Já viu? Algumas mulheres defendendo os animais, elas aparecem lá com uma cabeça de vaquinha, né? Para não matem os animais, é mundo vegetariano. Ou o Greenpeace fala, não matem as baleias. Aí a mulher entra lá, algumas mulheres até entram seminuas ou nuas para propagar feminismo. Ou homens mesmo querendo aparecer, aparece um monte de fanfarrão lá correndo para aparecer em rede nacional, porque aquilo tem muita audiência. E eles furam o bloqueio daqueles stewards, né? daqueles guardas, e chegam lá e são gravados. Muita audiência. Muita gente vendo. Você teria coragem, você que é casado, você que tem uma namorada, um namorado, você teria coragem de invadir aquele campo e dar um beijo em outra mulher ou em outro homem, diante de todos, cometer um adultério assim na frente de todo mundo? Você teria essa coragem? Por mais adúltero que o coração do homem seja, eu acredito que ele não é tolo a esse ponto, assim como ele não roubaria o policial fardado e armado, pronto a reagir. Mas por que nós não meditamos a respeito da onisciência de Deus? Como nós lemos em Zacarias, e os seus 7 olhos percorrem toda a terra. E por que nós continuamos cometendo pecado atrás de pecado diante do Deus que tem 7 olhos diante de nós, olhando para nós? Você não é capaz de trair a sua esposa ou de roubar um policial porque ele está armado? Mas você é capaz de cometer uma série de pecados propositais, premeditados, confiando num arrependimento que você diz que terá, o qual é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus. Nenhum de nós pode providenciar arrependimento em nosso coração. Nenhum de nós tem essa capacidade. Ele é um dom de Deus, assim como a fé. Então você é capaz de continuar mantendo seus pecados ocultos, achando que você está só, diante do Deus infinito, onisciente e onipresente. Deus está lá com você. Arthur Pink faz uma consideração interessante. Ele diz, é uma consideração não só dele, outros teólogos fazem. E ele diz o seguinte, olha, muitos cristãos têm se portado como ateus práticos, de modo que o homem deseja que Deus não seja como ele é. Quando você comete pecados, quando você deliberadamente entrega a sua vida ao pecado, é como se você dissesse a Deus, Deus, eu não queria que o Senhor fosse onisciente. Eu não queria que o Senhor soubesse desse meu pecado. Então, essa atitude vinda de um ímpio, ela é compreensível. Porque eles não conhecem ao Senhor, eles não foram regenerados. Mas, da nossa parte, nós agiremos como ateus práticos? Ou meditaremos na onipresença e na onisciência de Deus e nos seus atributos? Lembre-se, não é terror psicológico, mas lembre-se, quando você estiver preparando-se para pecar, aqueles pecados que você acha que só você faz, aquela pornografia que você acha que só você está vendo, aquela mentira que você acha que só você conta, aquele ódio pelo seu irmão que você acha que está escondido no seu coração. Lembre-se, Deus conhece todas as coisas e Ele está lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, e profundo abismo ali é um eufemismo para região dos mortos, como se fosse inferno. A compreensão do Antigo Testamento de inferno é diferente. Mas ele está dizendo, se eu for para o céu ou para o inferno, ou se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor tem todo o conhecimento, a palavra não me chegou à língua, e o Senhor sabe de todas as coisas. Então, como pode ser precioso e como pode ser uma maneira de nos santificarmos, meditarmos na onisciência de Deus? Será que se você meditar todos os dias na onisciência de Deus, você não seria santificado? Será que meditar que Deus conhece mais você do que você mesmo, você sabia disso? Deus conhece mais você do que você mesmo. Por isso é que Ele vai dar um julgamento justo. É por isso que seu julgamento no último dia será
completamente justo, porque ele tem todo o conhecimento, ele sabe as variáveis, ele sabe toda a possibilidade, todas as conjecturas, todos os porquês, todas as inclinações do coração, todos os sofrimentos, ele sabe de todas as coisas, plenamente, perfeitamente, infinitamente, de forma abrangente. E isso não é complexo para ele, é complexo para nós. Eu não lembro de muitas coisas, minha memória é razoável, eu considero ela razoável. Tenho uma boa memória, digamos. Mas ainda assim, ela não é uma fração do conhecimento de Deus. Deus não acessa memórias. Os nossos pecados futuros estão diante dele no eterno agora. E o Deus que é onisciente, ele também precisa ser onipotente. Porque Deus não conhece todas as coisas de ouvir falar e nem mesmo de aplicar o seu intelecto superior a observar as coisas. Deus não conhece porque ele aplicou a sua capacidade intelectual, a sua mente, que é muito superior à do homem. Ao observar as coisas, ele obtém conhecimento delas. Na verdade, Deus obtém conhecimento e ele é onisciente porque ele é todo-poderoso. E o Deus todo-poderoso decretou todas as coisas. Então, o Deus onisciente, ele precisa ser onipotente. Ele precisa decretar, ele precisa ter poder para suportar as contingências das suas escolhas. Veja, imagina um Deus onisciente sem ter todo o poder. Como ele sustentaria todas as coisas? Então veja que esses atributos, eles exaltam a glória de Deus, são atributos incomunicáveis, e de maneira nenhuma nós poderíamos suportá-los, nem por um momento. Porque, como nós dissemos, eles são codependentes, eles se confundem entre si. Eu queria ler um texto em Hebreus. Quem pode ler para mim? Em Hebreus, no capítulo 4. Qualquer irmão pode ler. Perdão, é o versículo 13. Pode ler de novo? Amém? Todas as coisas estão nuas, descobertas. É interessante esse termo, né? Descobrir. Nós achamos que podemos descobrir as coisas, né? Tirar a cobertura. Quem descobre as coisas para nós é Deus. Deus vai descobrindo as coisas e nós vamos enxergando aquilo que ele descobriu. E todas as coisas estão descobertas. Ele só pode descobrir a nossa visão porque todas as coisas já estão descobertas à sua visão. Todas as coisas estão patentes e nuas, como Adão e Eva no Éden. E não adianta tentar se esconder atrás da árvore, nem cozer uma folha, como Adão e Eva fizeram, porque ele tem todo o conhecimento. Um grande pastor e frasista, de uma igreja congregacional no Rio de Janeiro, Josemar Bessa, ele disse uma frase interessante. Bonita, né? Poética, mas interessante. Como quase tudo que ele faz. Ele disse assim, olha, todo conhecimento de Deus a respeito de um único pecado ou a respeito de uma única pessoa, se fossem declarados e revelados por Deus, nem todo o papel, nem toda a tinta do mundo seriam capazes de escrever. Veja, a respeito de uma única pessoa. Se Deus fosse nos revelar todo o seu conhecimento a respeito do porquê o meu cabelo tem essa tonalidade, o porquê de hoje eu estar com esta camisa, se Deus fosse dizer o porquê, nem todo o papel do mundo e toda a tinta do mundo seria capaz de revelar esse conhecimento de Deus. Porque ele é muito abrangente. Ele é perfeito. E ele é perfeito e abrangente, tanto no sentido da quantidade, porque ele tem todo o conhecimento, quanto no sentido da qualidade. Ele tem um conhecimento total e completo no sentido da qualidade. Ele sabe os porquês. Ele saberia nos explicar o porquê de cada um de nós estarmos aqui hoje, nesse domingo, nesse momento, tendo essa aula. Ele saberia explicar o porquê. Mas nós não
seríamos capazes de compreender, como nós dissemos nas aulas de introdução, o finito não pode compreender o infinito. Então o que nós compreendemos é o quê? Aquilo que Deus revelou, pequenas frações, pequenas partes do seu conhecimento infinito, os quais ele vai nos revelando, e nós devemos nos dedicar a eles. Então, para nós avançarmos nesses últimos 20 minutos, eu vou ler mais um texto. Algum irmão pode ler. Vamos fazer o seguinte, vamos ler dois. Cada irmão abre em um aí. Um abre em Oséias, no capítulo 7, versículo 2. Vamos ler três textos. Senão a gente fala muito e lê pouco. Salmo 90, versículo 8. E Isaías 65, 24. Salmo 90, versículo 8. E Isaías 65, 24. Amém. Então veja, agora vamos para o aspecto de consolo que há nesse atributo. Quão consolador é saber que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe os porquês. Quão consolador é para um filho saber que o seu pai tem total conhecimento de cada circunstância e de cada contingência e de cada consequência daquilo que o próprio pai escolheu. E está tudo sob o controle do seu conhecimento e do seu saber. Como isso nos ajudaria nas nossas ansiedades, nas nossas depressões, nos nossos problemas emocionais, nas nossas lutas diárias, na nossa falta de dinheiro, nas perseguições que sofremos. Como é consolador saber que Deus tem o pleno conhecimento e o passado e o futuro estão diante dele num eterno hoje. Deus sabe exatamente e conhece exatamente as causas e os motivos e as razões pelos quais você está passando por isso hoje. Plenamente, perfeitamente, abrangentemente, sem nenhum tipo de necessidade de revelação. A história não está sendo escrita ou decretada por Deus. Ela foi em um único ato, pensada na mente soberana, perfeita e boa de Deus. Naquele mesmo ato ele pensou, ele quis e ele fez todas as coisas. A história só está desenrolando o seu decreto eterno e perfeito e bom. Não é consolador saber que o nosso Pai tem todo o conhecimento? Não é pregação não, tá? É porque é a meditação. Se você ler o livro do Arthur Pink, esse inglês incompreendido, se você ler a história dele, você vai ver que ele foi um pastor incompreendido, pulou de igreja em igreja, e na verdade seus livros só ficaram conhecidos depois da sua morte. Quem está lendo isso aqui é a gente, tá? Ele faleceu, acho que na década de 50, século 20 já. Então ninguém compreendia o camarada, entendeu? A gente que está lendo ele, a gente que está compreendendo. Que bom, né? Então assim, se você for ler lá, os textos são claros, mas são meditações a respeito de aplicações práticas. Que nós devemos acordar e ser consolados, nós que estamos em Cristo Jesus. Sermos consolados que Deus tem todo o conhecimento. Nada... É difícil, essas expressões são difíceis, por isso que a Bíblia usa de... obrigado. Mais um, nunca é demais. De metáforas e aplicações do sentimento humano e do corpo físico humano para fazer apontamentos a respeito das qualidades e características de Deus, porque é difícil expressar essa quantidade e qualidade de conhecimento. Então veja, por que eu estar ansioso pelo dia de amanhã? Se Deus já o conhece, está diante de Deus hoje. E daqui 10 anos está diante de Deus. E daqui 20 anos está diante de Deus como se fosse hoje. Hoje. Deus não conjuga verbo futuro, nem Deus não precisa pesquisar no futuro o que vai acontecer. Ele está vendo hoje o futuro. Ele está vendo agora, nesse exato momento.
Ele está vendo o nosso passado e o nosso futuro. Então, esse aspecto de temor que deve gerar em nós a meditação a respeito da onisciência de Deus não deve não deve nos fazer negligenciar o aspecto de conforto, que Deus sabe de todas as coisas, plenamente. Cada fio de cabeça. Cada fio, perdão, de cabelo na sua cabeça. Ele sabe o pão de amanhã que Ele te dará. E como eu digo sempre, quem é pai aqui sabe. Nunca viu o Pedro puxar a barra da minha calça e falar: pai, vai ter comida amanhã? Nunca aconteceu, ele tem 10 anos. Ele nunca ficou preocupado se amanhã teria comida. Nós falamos uma vez isso, acho que nos jovens, há uns meses atrás. Eu citei esse exemplo, né? Que eu sempre medito nisso. Porque ele é meu filho e ele confia em mim. Ele sabe que amanhã vai ter pão. Sempre teve, todos os dias. Tá aí, ó, grande, crescendo. Tá comendo bem. Ele confia no pai dele. Então, por que nós não confiamos num pai muito superior? Se nós meditarmos que Deus decretou todas as coisas e tem todo o conhecimento do amanhã, isso vai servir de consolo para nós e nossas ansiedades se irão. Nossas ansiedades nos deixarão. Porque Ele é onisciente. Ele tem um conhecimento abrangente e perfeito. 2 aspectos para nós terminarmos, que são importantes nós abordarmos a respeito da onisciência de Deus. Nós não podemos passar apenas em meditações. O primeiro é a respeito dos decretos de Deus. Eu vou me socorrer da pergunta número 12 do Catecismo Maior de Westminster, que responde: que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos santos, sábios e livres do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então, os decretos de Deus são seus atos sábios. Então, as características dos atos de Deus, dos decretos de Deus, são sábios, são livres. Por quê? Porque ele não estava compelido, ele não era obrigado a decretar nada. A única obrigação que Deus tinha era consigo mesmo, com a sua própria vontade, com a sua vontade livre. E ainda, sábios, livres e santos do conselho da sua vontade. Esse aspecto de santidade é com relação ao caráter de Deus, que, de fato, é a única coisa na qual ele se obriga. É a santidade a respeito do que Deus é, não aquela santidade que nós projetamos em Deus. Então, Deus decretou todas as coisas, eles são eternos, eles são sábios, eles são livres e são absolutamente incondicionais, ou seja, todos os decretos de Deus se cumprirão na história. Nenhum deles irá mudar por nenhuma contingência, por nenhum acontecimento. Deus não mudará os seus decretos. Pelo contrário, a história é o desenrolar desses decretos. Veja, devemos salientar também, isso não anula, não é o nosso assunto aqui, tá? Não é o que nós queremos defender, nem expor, mas isso não anula de maneira nenhuma, os irmãos sabem, a responsabilidade do homem. Nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos. Deus decretou todas as coisas, nós estamos no desenrolar da história, porém vivamos sabendo que nós somos completamente responsáveis pelas nossas inclinações, pelos nossos pecados. Nós somos os autores do mal, nós é que cometemos todo tipo de mal. Deus tem o conhecimento de todas as coisas, mas nós somos responsáveis e seremos responsabilizados. Ou seremos salvos em Cristo Jesus, apesar desses atos, mas nós somos os responsáveis por cada um deles. E por fim, fazer uma distinção importante nesses 10 minutos, uma diferença que os arminianos tratam e tentam expor e refutar a doutrina da predestinação é a doutrina da presciência de Deus. Eles dizem que esse conhecimento eterno que Deus tinha é uma presciência. Ou seja, Deus estava vendo de antemão aquilo que ia acontecer. Mas não foi Ele quem decretou as coisas que aconteceriam. Não é assim que eles dizem? Então, assim, quando eles leem um texto de eleição, por exemplo, olha, Paulo dizendo que Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação, ou nos predestinou para boas obras. O que eles dizem é o seguinte: olha, esses textos da eleição se referem à presciência de Deus. Deus viu quem iria crer, Deus viu lá na frente quem iria se arrepender, e por causa disso, Deus os elegeu. Veja, para eles a causa da eleição
é Deus ter visto antecipadamente, ter visto de antemão, que alguém se arrependeria, ou que alguns homens se arrependeriam e creriam. Vamos ver o uso dessa palavra presciência algumas vezes aqui nas Escrituras. Diz assim, não precisa abrir não, porque eu só vou fazer a referência do texto para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: eu te conheço pelo nome. Êxodo capítulo 33, versículo 17. Rebeldes fostes contra o Senhor desde os dias em que vos conheci. Deuteronômio 9, 24. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias 1, 5. Então veja que não existe a palavra presciência no Antigo Testamento, mas existe a palavra conhecer e saber. Só que essas palavras no Antigo Testamento, eu li apenas 3 textos, mas nós podemos ler diversos, elas não denotam em momento nenhum que Deus de antemão estava tendo a presciência, ou estava vendo aquilo que aconteceria. Pelo contrário, olha o que diz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde os dias em que vos conheci. Deus conheceu a todos e conhece a todos desde sempre. Então não faria sentido Deus está tendo uma presciência dentro desse texto. O texto de Jeremias diz: antes que te formasse no ventre, te conheci. Não é tive presciência de você. Saber no Antigo Testamento normalmente significa favorecer, escolher, às vezes até amar. Te conheci. Então, antes que te formasse no ventre, eu te favoreci, Jeremias. Eu te escolhi, antes do ventre. Não é que eu te vi antes, antecipadamente. Ou, eu te conheço pelo nome, Êxodo 33, 17. Então quer dizer que Deus não conhece pelo nome os ímpios? Deus não conhece todos pelo nome? Mas ele está falando de Israel. Eu te conheço pelo nome, ou seja, eu te favoreci. Eu te conheço, eu te escolhi. Eu conheço vocês. Vocês são meus. O texto de Romanos 9, que não é presciência, mas apenas para ficar no mesmo contexto. Nós vamos ler os textos de presciência no Novo Testamento rapidamente. Mas amei Jacó e aborreci Esaú. O que é aborreci Esaú? Nós já vimos que Deus não tem sentimentos humanos. Então Deus ficou chateado com Esaú? Não. Eu amei Jacó, eu escolhi Jacó e eu condenei Esaú. Eu rejeitei Esaú. Eu odiei Esaú. Coloquei ele à parte. Não é um mero sentimento, é uma atitude prática. E no Novo Testamento há apenas 4 aparições da palavra presciência. Apenas 4 vezes ela aparece. E eu queria ler as 4, porque nós temos ainda alguns minutos. E diz assim, Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Lembra Jesus falando, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus chamando uns para a salvação e outros ele rejeitando. Então olha o que ele diz. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mas veja, esse termo aqui é presciência, tá? É presciência. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 1, 2, eu sei que são 4. 1, 2, 3, 4. Não, perdão, esse termo não é presciência. Nós vamos chegar ainda nos termos que são presciência. Esse termo é apenas sendo utilizado a palavra conheci no Novo Testamento. Nós vamos ler. Eu sabia que estava errado, que não era esse texto, porque não se aplica no que eu vou explicar. Então, é apenas Jesus falando a respeito de conhecimento. Ele não conhece a todos os homens. Ele conhecia, no sentido da etimologia da palavra, né? Conhecer, ele conhece todos os homens, ele conhecia também aqueles que ele estava colocando à parte e seriam condenados. O que ele está dizendo é no sentido de favorecer. Então ele diz, direi abertamente, nunca vos favoreci, nunca vos amei, nunca vos escolhi. Não é nunca soube quem vocês eram, Deus sabe quem os ímpios são. Faz sentido para você? Vamos ler, eu vou ler também João no capítulo 10, versículo 14. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Se conhecer fosse saber, só por assim dizer, nós podemos deduzir que que Jesus conhece todos aqueles que são ovelhas e aqueles que não são ovelhas. Os bodes e as ovelhas, Jesus os conhece. Só que é sempre utilizado no sentido de favorecer ou de amar. Agora vamos aos 4 textos, que a palavra grega que vem de prognóstico, né? Prognóstico. Então, é a palavra antemão ou presciência. Essa palavra, esses textos são utilizados pelos arminianos para dizer que que Deus tinha presciência daqueles que iriam crer. São 4 textos. Diz assim, Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes,
crucificastes e matastes. Naquele discurso acusando os judeus de terem matado Jesus, ele está dizendo, ó, este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes. Você vai perceber comigo que sempre os textos no Novo Testamento que utilizam a palavra presciência, eles nunca estão dizendo respeito aos homens que creriam ou que se arrependeriam, aos atos dos homens, mas sim aos homens em si. Você vê que esse texto está falando de Jesus. A presciência de Deus a respeito de Jesus, e não do que Jesus faria. Você vai ver que o sentido é sempre esse nos textos seguintes. Romanos 8, 29 diz assim, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Não está dizendo que Deus sabia de antemão que eles se arrependeriam, ou que eles praticariam boas obras. Está dizendo que Deus teve a presciência, ou seja, conhecia eles antes, e os predestinou para serem a imagem de seu Filho. É a segunda vez que a palavra presciência é usada. Romanos, também Romanos no capítulo 11, versículo 2. Diz assim, ó, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Faz sentido ser presciência isso aqui? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Deus conheceu antes todo mundo. Os escolhidos e os não escolhidos. Ele conhece todas as coisas. Então, como dizer que a presciência de Deus está ligado à sua eleição? E o último texto, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A eleição foi segundo a presciência, mas não foi Deus tendo a presciência de que eles se arrependeriam e exerceriam fé. Só tem esses 4 textos. Veja, como se cria uma doutrina diante de tantos textos de eleição e predestinação e escolha daqueles que seriam salvos? Como é possível criar uma doutrina de presciência com 4 textos no Novo Testamento e que são tão claros se nós estudarmos o seu contexto? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Pode falar. 1 Pedro. A aplicação é sempre a mesma, é sempre entender o seguinte, quando os 4 textos que utilizam a palavra conheceu de antemão ou presciência, eles nunca estão falando a respeito dos atos das pessoas. Estão sempre falando das pessoas em si. Não é o que elas fariam, é quem elas são, é sobre elas. Então, veja aqui, ó, eleitos, ou seja, está falando dos eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Não está escrito assim, ó, se arrependeram ou cometeram boas obras e exerceram fé segundo a presciência de Deus. Percebe? Todos os textos se referem a pessoas, não aos atos delas. Romanos, esse texto de Romanos, diz assim, ó, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Decreto. Aqueles sobre os quais Deus teve presciência, ou seja, que Deus os escolheu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Então, esse conhecimento prévio de Deus não é a causa da eleição. Deus não viu lá na frente e por causa disso elegeu. É isso que os arminianos falam. Que Deus viu lá na frente quem ia se arrepender. Deus viu lá na frente que o Henrique ia ter fé, ia se arrepender, e por isso ele me elegeu. Eleição não é depois? Nós vamos ter eleição agora em outubro. Setembro, outubro. O camarada pode assumir o cargo ao qual ele se candidata antes de outubro? Não, ele tem que ser eleito primeiro. E como consequência dessa eleição, ele vai assumir o cargo A, B ou C. Então, Deus não estava tendo a presciência daqueles que creriam lá na frente. E essa é a causa da eleição, não é isso? Então, na verdade, essa predestinação a boas obras, a prática das boas obras, o arrependimento, o exercício da fé, são consequências da eleição. Simples, né? Então pode perguntar de novo, pode continuar que a gente tem ainda 2 minutos. Tem não? Mas o texto ou a minha explicação que ficou truncada esse final? Pode falar. Não? Tá, então vamos lá. Então vamos tentar fazer ficar simples. Essa parte eu achei que ia ser simples. Então vai, pode.
Mas você já viu alguém que não é, dizendo que queria ser predestinado? Não, assim, porque você está dizendo que alguns alegariam que queriam ser. Mas, mas, mas talvez sejam. Não, mas veja, mas então, vamos lá. As duas possibilidades, só existem duas possibilidades na escritura para isso, duas. Ou eles são, e justamente por isso tem esse sentimento, por quê? Romanos no capítulo 1 vai trazer essa resposta, que é o homem natural, tudo que ele faz é repelir o evangelho. 1 Coríntios capítulo 1. A pregação de Cristo crucificado é loucura no mundo. Para nós é poder de Deus, mas para eles é loucura. Então, na verdade, normalmente não, sempre o homem natural rejeita o evangelho. Talvez essa preocupação dela seja uma evidência de que ela é uma eleita. Possivelmente. Ou a segunda possibilidade é aquela na qual Jesus proferiu na primeira parábola. Quem lembra qual foi a primeira parábola de Jesus? Quem lembra? Pode chutar, tem bastante. Qual? Isso, a parábola do semeador. Que é a parábola que explica as outras, assim. Enfim, por assim dizer. Então, falando a respeito da parábola do semeador, ele disse, olha, tem semente que vai sendo lançada, só que caiu em solo fértil lá no final, ela dá frutos. Porém, algumas nascem no meio dos espinhos. Então, em alguns momentos, essas pessoas se apaixonam por certos aspectos de Jesus, por certos aspectos do cristianismo. Porém, vem o sufoco da vida, os espinhos, as afeições a esse mundo, as inclinações e os desejos por esse mundo fazem com que a árvore morra e não dê frutos. Por quê? Porque nasceu entre espinhos. Outra cai em meio às pedras. Então, essa parábola que Jesus propôs demonstra que algumas pessoas, em alguns momentos, demonstram afeição pelo evangelho, mas elas não têm raiz. Então, ou a pessoa que se manifesta assim, ou ela é uma eleita, e de fato, em algum momento, eficazmente, ela vai ser chamada pelo Espírito Santo e ela será salva conosco, ou ela é só uma semente que está entre espinhos, amando mais o mundo do que a Deus, encantada pelo mundo, ou chateada com a igreja, como alguns alegam, e então se sentem traídos ou amargurados pelo que a igreja fez em algum momento. Isso são só aspectos da providência de Deus para, no desenrolar da história, dos seus decretos, uns serem salvos e outros não. Mas para ficar claro e para a gente fechar essa questão da presciência, por que eu toquei nesse ponto? Porque quando nós falamos da onisciência de Deus, nós estamos falando do Deus onisciente por decreto. Ele é onisciente e sabe tudo porque ele decretou. Olha o que o salmista diz, a palavra nem me chegou à língua e tu sabes toda. O texto que a Bia leu, de Isaías 65, eles estarão orando ainda e eu já responderei. Olha isso. Você vai estar orando, olha como isso é confortador. Você está orando, Deus já disse o sim. É um consolo, porque ele sabe de tudo. Ele colocou as palavras na sua boca para você orar. Você acha o quê? Você orou por si mesmo? Eu resolvi acordar hoje cedo e vir para cá, porque eu sou melhor ou pior do que o não eleito? Óbvio que não. Deus nos conduziu na sua providência perfeita. Então, é só para distinguir a onisciência de Deus da presciência. Deus não sabe através de uma presciência. Deus não conhece todas as coisas porque ele viu de antemão. Ou seja, a história foi se desenrolando e ele está vendo tudo. Não é isso. Ele decretou, determinou e criou cada coisa. Vamos voltar ao texto lá de Lucas. Cada fio de cabelo da vossa cabeça está contado. Cada fio está contado. Você imagina que tamanho de conhecimento é esse? Pode falar. Uhum. Aham. 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 Então ele não é um observador atento da história. Ele aplica sua mente superior para identificar aquilo que acontece. Não, ele determinou tudo. Ele
no seu decreto eterno, ele viu e tinha pleno conhecimento em um único ato de tudo o que ia acontecer, e ele sabia as consequências de cada escolha dele. Só Deus poderia suportar as suas próprias escolhas. Ele escolheu e ele podia suportar cada um dos seus caminhos. Ele podia suportar. Então não é uma presciência. Eu li os textos da presciência porque é importante citá-los estudando a onisciência de Deus, porque são os únicos 4 textos, os únicos 4 que usam essa palavra prognóstico no Novo Testamento, e é baseado nesses 4 textos que os arminianos dizem que essa eleição, porque eles dizem que houve eleição. Um arminiano honesto vai dizer que a eleição, não tem como ele dizer que não. Os textos dizem que uns foram eleitos para salvação e outros não. Mas o que eles querem dizer é que essa eleição se deu através de uma presciência. E são apenas 4 textos que não se referem às atitudes dos homens. Vocês viram nos textos? Não se referem aos que os homens iam fazer. É claro que Deus sabia o que os homens iam fazer, porque ele decretou. Mas os textos não falam disso. Os textos falam de uma presciência a respeito dos homens em si. Aqueles que elegeu, aqueles a quem ele elegeu. Então não é um conhecer de saber. É aquele conhecer igual o de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse, eu te escolhi, eu te conheci. A palavra é conhecer ali. Eu te conheci, eu te escolhi antes de te formar. Dúvidas? Pode falar. Pode falar. Aham. 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 Sim. Sim. Aham. Perfeito. Uhum. Aham. Exatamente. Aham. Aham. Perfeito. O que a gente chama de livre agência, né? Aham. É uma agência. É uma agência. Aham. 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 Uhum. Faça-o. Aham. 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 Assim, a respeito dessa primeira consideração, é exatamente aquilo, e foi o que nós falamos nós tivemos 3 aulas de introdução, e nós tratamos a respeito do antropomorfismo, né, e patismo, isso, aham, isso, atribuir a Deus esses, aham,
Não, não, a gente deixou. Não, de forma nenhuma. A gente tratou isso antes, isso foi objeto do nosso estudo nas aulas de introdução, dizendo que sempre que. Não, não, sim, eu estou dizendo assim, antes de nós começarmos, hoje é o primeiro atributo de Deus, a onisciência. Antes de nós começarmos, nós tivemos 3 aulas de introdução, nós abordamos isso, o Agnello na semana passada e 2 aulas antes eu, dizendo que isso, sempre que Deus, ou o escritor se utilizou de linguagens humanas ou atribuir a Deus forma humana ou sentimento humano, é sempre no sentido da relação de Deus com o homem, nunca no sentido do ser de Deus. Então, assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não é que Deus pode ficar triste. O ser de Deus não pode ser entristecido, porque Deus é o Deus eternamente e infinitamente bem-aventurado. Ele é bem-aventurado sempre. Ele está sempre feliz. É o Deus perfeitamente alegre. Mas na relação com o homem, no pacto de Deus com o homem, ele pode não estar satisfeito, você pode não ter respondido positivamente aos termos da aliança. Então é nisso que esses termos se referem. E a sua outra consideração a respeito do que nós podemos fazer, para ser salvos nós não podemos fazer nada. Porém, faça. Como assim? Arrependa-se. A Bíblia manda. Arrependei-vos. Então, se eu ouvir essa palavra e se esse chamado for eficaz em mim e eu me arrepender, e eu conseguir me arrepender, é porque eu recebi esse dom de Deus. Deus realizou em mim. E se eu quiser, eventualmente, não acredito que isso seja possível ao homem natural, a Bíblia não diz que não é possível. O homem natural não quer se arrepender, ele não vai se arrepender. Pelo contrário, aquilo que nós falamos a respeito da onisciência de Deus no nosso pecado, o homem natural deseja que Deus não seja como ele é. É isso que o homem natural quer. Então, assim, se um homem não se arrepender, apesar de ouvir o evangelho, é porque Deus não lhe concedeu o dom do arrependimento. Porque você já ouviu gente falando assim? Eu vou terminar agora. Pode falar, tá, Rita? Vou deixar só pra gente terminar. Mais um minuto. Já viu algumas pessoas falando assim? Vamos, é porque tivemos perguntas no final agora. Já viu as pessoas falando assim, olha, eu vou viver minha vida. Quando eu for mais velho, eu vou pra igreja. Já viu gente falar assim? Quando eu tiver mais velho, quando eu casar lá, tiver meus 50 anos, sei lá, 60 anos, aí eu vou pra igreja para terminar a vida na igreja. Como se ele pudesse escolher se arrepender. Como se o arrependimento fosse algo que tivesse a hora que eu quiser eu me arrependo. Só que não é. O arrependimento é um dom, é dado por Deus. Então, assim, faça-o. Arrependa-se. Se você conseguir se arrepender, é porque é um dom de Deus, não foi você que fez. Pode falar, Rita. Aham. 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 Sim. É isso. O conceito de justiça, na verdade, vem de Deus. Nós nem sabemos o que é justiça, vindo de nós mesmos. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar? Tem mão levantada ali, ó. Domingo que vem é único. Luan, se prepara, Luan. Luan já se prepara. Podemos encerrar? Vamos ficar de pé então? Tiago, já que você queria perguntar, você aproveita e ora para encerrar. Amém. 10h30 a gente volta.